Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21. Para você que nos acompanha aí pela internet, no site tvcapitalgoiania.com, o nosso muito obrigado, né? No programa de hoje, o assunto que chama a atenção, a equipe de reportagem da TV Capital foi assaltada, até a imprensa também. Ela tem esse privilégio, né? Falaremos também sobre a operação em conjunto do GRAER e da Rotan, que prendeu um bando que atuava no Brasil inteiro, roubos a bancos, assaltos a joalherias. E em São Paulo a situação está difícil, né? Paulo Maluf teve seus direitos políticos cassados e a operação, que chegou a quase R$500 bilhão, parece que a coisa vai ficar pior do que já está. Para falar sobre esses e outros assuntos, meu companheiro aqui de bancada, sempre calmo, sempre tranquilo, Marcelo Heleno, obrigado pela presença mais uma vez e bem-vindo. Estamos aqui, obrigado pelo sempre calmo, sempre tranquilo. Tem gente que vai discordar. Não, como? Impossível. É impossível. E nesse cenário aí de preparação para a eleição do ano que vem, uma coisa que chama a atenção foi o que os líderes do PMDB fizeram vazar nesse final de semana. A estratégia para a eleição do ano que vem do PMDB é clara. Damos ao PT a presidência, exato, queremos os governos estaduais. Se o PT quiser, estamos dentro. E já lançaram 23 candidatos, inclusive vai ter... Essa conta é meio mandrake, né? Que inclui Goiás, que tem candidatura, mas não tem candidato ainda. Né? E em alguns lugares também, como por exemplo, onde havia uma aliança ali com o PSB, eles estão procurando ali também alguns... O interessante é que esse número ele é superfaturado, é um número meio mandrake, né? O PMDB é impactante. O PMDB diz que tem candidato em 23 dos 27 estados. É natural que tenha um maior número de candidatos, já que é a maior estrutura partidária, mas só como base de comparação, o PSDB tem candidatos lançados em 11 estados, o PT tem candidatos colocados em 11 estados e o PSB de Eduardo Campos pretende concorrer em 7. E tem ainda o próprio difícil, PSD, né? Também, né, que está nessa luta também. Em alguns lugares, pasme, o PSD, ele digamos aí, ele disputa com o próprio PSDB e não tem o apoio do PT. Dá para entender? Dá. O PSD tem uma colocação muito clara, já trazida aqui por Vilmar Rocha, que é um dos ideólogos, um dos pensadores do PSD. E segundo Vilmar Rocha, o que está acordado é que, em relação a governos, o PSD não tem postura definida com ninguém, porque essa é a primeira eleição de cunho nacional que o partido vai participar ou não. E é o terceiro maior, já nasceu o terceiro maior. E vai depender das discussões, do debate, na formulação para ver se vai integrar ou não a campanha de Dilma Rousseff, não tem outra opção, ou se vai tomar uma neutralidade em termos nacionais e liberar nos estados, que aí vai continuar a festa que está. Agora, Marcelo, todos os partidos literalmente estão fugindo de escândalos. A questão da ação penal 470, que é a do mensalão, ninguém mais fala mais, ficou para o segundo semestre do ano que vem. Agora surgiu aí esse escândalo que vai direto contra Kassab, que é o presidente nacional do PSD, e começou e ninguém sabe onde que vai parar, porque até agora, né, para quem não sabe, essa operação que a polícia está fazendo são aqueles fiscais que reduziam, né, o imposto que a pessoa tinha para pagar e, além de reduzir, na hora de fazer o pagamento, reduzia mais ainda para sobrar mais dinheiro. Primeiro, em relação ao mensalão, já tem uma consequência agora, está previsto para agora em novembro. O que fica para o ano que vem é o julgamento dos embargos infringentes, que é o que envolve Zé Dirceu, Delúbio Soares, a nata, o creme de la creme do processo. Agora, os embargos dos embargos é agora em novembro. Exato. Quem não tem mais o que recorrer vai apenas questionar a publicação das decisões do Supremo.
para esses réus que não têm mais nenhum tipo de recurso, há a possibilidade, inclusive, da decretação das primeiras prisões agora em novembro. É claro que não vai pegar um núcleo político, pode pegar um Valdemar Costa Neto, que é político, mas hoje pode-se dizer que... É uma carta fora do baralho. Baixo clero, né? O baixo a expressão. Clero. Ele está no baixo clero caminhando para o baixíssimo, né? Então, esse pessoal... Só para explicar, o pessoal que não sabe, o baixo clero são aqueles deputados que não têm representatividade no Congresso Nacional. Tanto assim que eles coordenavam aquelas sessões de segunda e de sexta. Quando não tinha nenhum deputado em Brasília, aí ficava aqueles deputados do baixo clero falando para eles mesmos. Né? E o problema é que o nível é tão baixo que o baixo já tem um baixo clero, alguns deles se lançando a posições de destaque, aí ficando para as sessões de segunda e sexta o baixíssimo clérigo que está tomando conta, né? Exatamente. Então, as primeiras, na questão do mensalão, as primeiras condenações podem sair aqui agora em novembro. Aí deve sair da secretária Marcos Valério, aquele pessoal todo que... São os empresários executivos de banco, os doleiros envolvidos e algumas personagens políticos que já não tem para onde recorrer. Mas se você acredita que tenhamos aí, até mesmo porque o Supremo está devendo para a sociedade, né? Até agora, muito se falou e pouco se fez. Eu acredito que vai sair justamente porque o Supremo precisa dar uma resposta à sociedade. Mas o Supremo tem outro aspecto também, né? Muita gente está questionando, inclusive muitos advogados, que o Supremo parou, travou. Foi divulgado um relatório na semana passada pela Folha de São Paulo que 80 parlamentares já tiveram as suas penas prescritas em função do alongamento dessa ação penal 470. E aí tem julgamento de habeas corpus, tem o próprio ministro que vai assumir o TSE também, né? Ele já fala que vai endurecer, porque a presidente ela deve sair no ano que vem, aí, ou seja, teremos aí, se eu não me engano, acho que é o Fux, algum outro já que está... É o Dias Toffoli. Dias Toffoli. Endurecer como? O Dias Toffoli é um ministro partidário hoje, não tem como, ele não tem... Pode endurecer com os adversários, né? Com os adversários do PT, no máximo. Exatamente. Mas essa questão da ação 470, literalmente, saiu da pauta. Agora, o que entra em pauta mesmo, esse caso da Prefeitura de São Paulo, que é emblemático, eu acho certo fazer o que o prefeito Fernando Haddad está fazendo. Do ponto de vista do gestor, que percebeu algo errado, que mandou investigar, que descobriu coisa e mandou para o pau, é isso mesmo. O perigo para o Fernando Haddad é justamente a questão política. Ele já criou um caso, porque no momento em que pegou o núcleo da Secretaria de Finanças ali, da área financeira, da gestão Kassab, criou um problema com Kassab, porque politicamente foi visto como um revanchismo do Haddad com o Kassab. Haddad, Kassab e tal. E agora apareceram citações do secretário de governo de Haddad, que foi candidato a vereador pelo PT, e que em uma conversa há uma afirmação de que ele teria recebido R$200 mil na sua campanha para vereador. Ele vai a campo, nega tudo, mas aquela coisa... Mas tem uma gravação que foi feita pela Polícia Federal, da ex-mulher ou da companheira. Amante, né? Amante. Ela fala... Esse povo da imprensa tem um povo da imprensa ainda que fica com tanto cuidado, né? A namorada. Pô, o cara era casado e tinha uma namorada. Se ele tinha uma namorada, a mulher era o quê? Amante, poxa. Exatamente. Para com isso. E ela faz uma chantagem explícita, né? Foi gravado pela Polícia Federal, onde ela fala que o que ele fez com os R$200 mil, né? E não é desmentida, ela não é desmentida, o que no diálogo, pelo cara que é do esquema. Então, é uma coisa que precisa ficar bem clara num país hoje diverso como o Brasil, em que a corrupção acaba sendo meio que uma prática comum nos meios aí. A corrupção ela é suprapartidária.
Não adianta querer combater corrupção selecionando partido A, partido B, companheiro A, companheiro B. Se for para combater corrupção, vai pegar companheiro. E vai abrir uma situação muito difícil, porque até então nenhum indício da participação de Kassab, nenhum indício da participação de Haddad. A partir do momento que Haddad ele vai chamar esse pessoal, vai conversar com esse pessoal e fazer eles pagarem de novo, né? Aí podem surgir informações, aí a gente não sabe como é que vai terminar. Esse pessoal que você fala é que tem... Os empresários que tem empreiteira que já confirmou, não, nós pagamos sim. E o que o prefeito Haddad está fazendo é uma coisa que é incomum. Aliás, até era bom ver a base legal. Está chamando as empreiteiras, vocês pagaram a menor, vocês vão ter que pagar o valor correto agora. Se não fizer isso... se fizer isso, acabou o crime? O crime fiscal... Acabou o crime? Pela justiça fiscal, existem algumas coisas. Por exemplo, se você faz um reparo, você não responde. E você responde pelos últimos 5 anos só. Exato. Você pode cometer crimes durante 100 anos, mas se você for pego, você responde pelos 5 últimos anos só. E nesse caso aí... Me parece que, pelo menos na corrupção ativa, que é o ato de você corromper, essa pena, essa investigação continua. Pode reparar do ponto de vista fiscal, mas Exato. do ponto de corrupção, de... Formação de quadrilha. Não tem jeito, né? Até mesmo porque pela quantidade de pessoas que estão envolvidas, já dá ali a questão de formação de quadrilha, ou seja, vários outros crimes que o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, pode apurar. Mas eu te perguntava, Marcelo, justamente sobre isso, né? Os partidos estão correndo de escândalos. O PSD, dependendo do andar da carruagem aí, ele pode ser, digamos aí, aquele apoio meio implícito, né? Que está participando, mas não põe a cara na campanha? Interessante que essa época de pré-campanha, isso é normal. É claro que o componente político, mesmo que ele não esteja explícito, ou que a intenção não seja assumidamente essa, mas o componente político é trazer complicações para Gilberto Kassab, que já se colocou como candidato, como pré-candidato ao governo de São Paulo. Exato. Certo? E colocando nuvens sobre Kassab, em tese, você complica a situação do Kassab. Mas a partir do momento que não existe absolutamente nada que comprove a participação do Kassab, pode o tiro ter saído pela culatra, que é justamente o Kassab romper definitivamente com o PT e a gente não sabe qual o tamanho desse rompimento. E o que chama a atenção, Marcelo, é que nos últimos meses, né, o São Paulo tem dominado, né? Primeiro foi aquela questão dos metrôs, que pegava Mário Covas, Alckmin, agora depois vem uma outra operação que já pega a continuidade, né? Kassab e Haddad diz que esse secretário mesmo que supostamente está envolvido por ter recebido verba para concorrer a vereador, disse que não vai demiti-lo, que ele vai ser mantido no poder. Isso para quê? Para deixá-lo ali para fazer um levantamento, tendo ele lá ao lado, ou mesmo uma forma de confiança nesse funcionário? Do ponto de vista político, é estupidez. Se tem dúvida sobre qualquer auxiliar, ele tem que limpar a área. Se o negócio dele é combater corrupção mesmo, não pode pairar dúvida sobre ninguém. E outro, ontem, né, o Paulo Maluf, por enquanto, né, está inelegível. Foi descoberto, foi julgado, foi condenado e abriu um caminho imenso, porque os promotores já entraram na vida de Maluf e, segundo eles, tem 32 milhões de reais aí perdidos. Inclusive, Paulo Maluf disse que se alguém achasse dinheiro dele no exterior, podia pegar que ele não tinha nada. Já descobriram aí que pelo menos 32 milhões de reais estão voando por aí. E também uma descoberta de um túnel que foi feito também superfaturado, ou seja, Paulo Maluf numa situação também muito complicada. Nesse caso que levou à condenação, Paulo Maluf já estava condenado em primeira instância, coisa que já vai para mais de 10 anos, né?
ele já estava condenado a devolver hoje, em valores corrigidos, 25 milhões aos cofres da Prefeitura de São Paulo, o que não deixa de ser uma boa notícia para o Fernando Haddad de novo, né? Mas em maio o Paulo Maluf devolveu uma mixaria, né? Ele foi condenado, devolveu uma mixaria lá. Agora ele está condenado. E a faca de dois gumes aí para o Maluf é que ele agora não adianta nada ele recolher isso e acabar com a perlenga, não. Porque ele está condenado por uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que é um colegiado, e eleitoralmente ele está fora do processo de outubro, a menos que ele consiga reformar essa decisão, que é muito difícil, até pelo STJ tempo. Ou STF? Não. A próxima é o Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo. O próximo passo seria no Pleno, todos os desembargadores de São Paulo, que agora foram só 3 que examinaram o caso, agora seria o Pleno do Tribunal. Mas dificilmente isso vai correr a tempo de livrá-lo da condenação e colocá-lo apto a disputar a eleição. Mas Paulo Maluf sempre tem uma carta na manga, né? Conseguindo uma liminar que suspende esse efeito até que seja julgado, advogados de Maluf disseram que vão entrar já com Não existe isso. Não, pode fazer o que quiser, mas a decisão está mantida, não há como ser reformada. Você pode até suspender a decisão, mas que ele está condenado por um colegiado, está. Não tem como escapar disso. E como é que fica a situação ali no estado de São Paulo, né, que é o maior eleitorado do Brasil ali? Tradicionalmente, a gente lembra daquela política do leite e café, né? Era um presidente de Minas e um presidente de São Paulo, sempre ali variando. São Paulo perde muito nesse processo todo, né? Porque até agora, eu acho que o único que não foi mencionado em nenhum escândalo foi Fernando Henrique Cardoso, né? Porque de lá para cá já pegaram Alckmin, Mário Covas, né, com suspeitas, o próprio Serra, também agora Kassab, a possibilidade do Haddad. É uma situação de investigação ou é uma situação mais política? Agora, o problema é o seguinte, tem um político daqui que fala o seguinte: do jeito que é estruturada a coisa, não tem ninguém que entre na gestão pública e saia com o CPF ileso. Porque todo mundo pratica corrupção? Não é que todo mundo pratica. É que o esquema, a estrutura é tão travada que volta e meia você faz algo para tentar agilizar e isso leva a um questionamento. Às vezes não há nem ilegalidade. O problema é que a forma como o gestor público às vezes utiliza para se livrar de um problema acaba não sendo aceito pelos órgãos de controle. Aí começa aquela discussão. Uma coisa que a gente conversava aqui semana passada, que eu falei na rádio. Surgiu na semana passada, saiu o resultado para a continuação do projeto Macambira Nicuns. Sim. E a vencedora foi a empresa Engil Engenharia. E aqui, por sua vez, fez uma doação de R$100 mil para o atual gestor do projeto. Até agora não tem nenhuma, seria leviandade falar que existe uma relação de uma coisa com outra. Mas é difícil você acreditar que tenha sido uma mera coincidência. O provável que aconteça é o quê? É que venha um exame de lupa por parte do Tribunal de Contas, por parte do Ministério Público, por parte de Controladoria. Isso tudo vai ser normal. Resultado prático, mais 6 meses de atraso na obra. Isso vai ser normal. Isso vai ser normal, independente de ter ou não culpa. E repito, até agora não existe absolutamente nada nesse caso que invoque isso. Existe sim esses 2 dados que são coincidentes. É o gestor que teve doação de campanha feita por essa empresa. Esse é o dado concreto. Mais que isso, não tem absolutamente nada. E é uma prática comum. Sim. Todas as empresas, elas sempre fazem doações e elas fazem doações abertas, né? Constam ali no site de cada candidato as empresas que fizeram a doação. Não são os valores, né? Mas consta a doação. É esse tipo de coisa que acaba pegando na vida do gestor. Às vezes não tem nada, certo?
ou se você quiser, se a gente quiser, as citações que foram feitas a 2 deputados estaduais recentemente, que foram o Thales Barreto e o Samuel Bechop, para não falar que a gente está puxando sardinha, dois lados diferentes. Esses foram citados. Não tem absolutamente nada que comprometa nem o Samuel no escândalo das pastinhas, nem o Thales na questão do tarja preta. Não existe elemento concreto, mas eles estão citados, isso é inegável. Por terem mantido contato, conversa. Agora tem outro aspecto também que a gente tem que ressaltar aqui, né? O Brasil é muito engessado, como o Marcelo Heleno falou. Tanto é que a presidente Dilma, ela está tendo aí a orientação para criar um número imenso aí de agências, porque essas agências, elas não fazem licitação, elas têm a capacidade de comprar e de pagar. O secretário de saúde atual, né, o Dr. Faleiros, ele está sendo processado porque ele tinha verba para comprar papel higiênico, mas não tinha verba para comprar remédio. Então ele usou a verba de papel higiênico para comprar remédio. Não é legal. Mas é aquela decisão que só um gestor mesmo que tenha coragem para fazer. Inclusive Shakespeare fala, né, que heróis são aquelas pessoas que fizeram o que tinham que fazer, arcando com as consequências. Esse exemplo é muito melhor do que todos que eu dei aqui. É uma coisa que me parece óbvia. Você não cura doente com papel higiênico. Exatamente. Certo? Havia necessidade. Não foi do jeito que alguns tentaram colocar, comprou onde quis, com quem quis. Não, foi feito cotação, sim, levantamento, como se fosse um processo licitatório de compra. Só que não tinha tempo para fazer licitação e não foi obedecido o trâmite legal das licitações. No Brasil, exatamente. As secretarias, inclusive, um grande erro do prefeito Paulo Garcia. Se você quiser, acho que nós já citamos aqui, na época ainda do Banco do Estado de Goiás, tinha o bug do milênio. Isso. E todos os bancos no Brasil precisavam, trocaram... Ajustar seu sistema. Exatamente, os sistemas passaram trocar os seus supercomputadores, como são chamados os sistemas centrais, né? O bug de milênio era o ano 2000. Viraram de 99 para 2000, e onde os sistemas de informática ficariam doidos. Iam zerar. Exato. Iam zerar. De 1999 iam perder todos os dados. Iam perder todos os dados. O que aconteceu naquela época? O BEG estava passando por um processo de federalização. Isso quer dizer que estava saindo das mãos do governo do Estado e indo para o governo federal. Existia um supercomputador fabricado pela IBM disponível no mercado que atendia a necessidade de um banco do tamanho como do BEG na época. Se fosse partir para o processo de licitação normal, bota bug do milênio, ia passar uns 3 bugs do milênio para concluir, certo? Pela complexidade da coisa e tudo mais. Pelo século 30. E a decisão da diretoria na época foi ir atrás desse computador que estava disponível, negociar, comprar e instalar. E isso foi feito, com todas as justificativas. A diretoria respondeu o processo no Tribunal de Contas, estava esperando isso. Em todas as instâncias, o Ministério Público chamou para prestar esclarecimento, tiveram que ir ao Banco Central explicar por que não se fez licitação, e o argumento sempre foi esse. Não existia outro equipamento, então não tinha razão de ser de fazer concorrência, e a gente corria o risco de perder todos os dados. E essa diretoria foi toda inocentada em todas as instâncias, justamente porque conseguiu provar essa relevância. Mas quanto tempo levou isso? Não. Levou coisa de 3 a 4 anos para fechar todos os processos. Exatamente. Certo? Então, isso, o gestor público, o cara que está na gestão pública tem que saber. Não é igual a iniciativa privada. Iniciativa privada, você vai lá, compra, e se você vai arcar com consequências, vai arcar com os sócios, com o conselho de administração. Você podem fazer uma anotação no seu dossiê, sim, mas está feito, não volta atrás. E o grande problema também é o seguinte: o gestor público, enquanto estiver exercendo o cargo, ele tem um amparo ali, né, dos procuradores, tem um amparo ali da estrutura do Estado que o defende. Quando ele deixa o poder, aí ele tem que tirar dinheiro do bolso para se defender. E voltando aos outros casos ainda, André, quando eu falei no negócio da Prefeitura de São Paulo, que eu acho muito salutar, tem que fazer isso mesmo. Agora, o Brasil não resolve. Esse é mais um episódio que o Brasil não resolve outra situação. A gente sempre está crucificando a classe política.
é o cara que pegou dinheiro para a campanha, Sim. é o cara que conquistou prestígio, aquele que fez patrimônio pessoal a partir de rolo na coisa pública. Pô, mas e quem paga a farra? Quem corrompe? Os empresários, os grandes esquemas financeiros e tudo mais, vão continuar atuando livremente? Ninguém fala, ninguém condena, ninguém levanta, porque entra, sai. Por exemplo, esse negócio de empreiteira, por exemplo, os grandes escândalos do Brasil são movidos justamente pelas empreiteiras. Que entra governo, sai governo, são as mesmas que estão lá disputando as obras e tudo mais. Um dos pontos, inclusive, que a Delta, que ficou tão famosa na CPI do Cachoeiro e tudo mais, e acabou caindo, é que a Delta entrou de forma muito agressiva nesse mercado, né? E ela ocupou um espaço, foi a empreiteira que teve maior crescimento durante vamos botar, os anos Lula. Ela tinha um contrato de mais de R$1 bilhão com obras federais. Entrou aqui, era uma construtora que tinha atuação forte no Rio, localizado, aí saiu fazendo obra no Nordeste, no Tocantins, aqui em Goiás, pegou obra do PAC, tudo virou um trem. E aqui, pode respingar alguma coisa? Esse escândalo da Brookfield também, que era uma empresa que entrou no mercado também com uma fome muito grande, né? Inclusive, ela nessa setor de construção de casas, justamente para atender aí aquelas pessoas a população de baixa renda, ela e a MRV, elas literalmente tinham comando ali da construção. O que eu acho que acontece é, se houver contratos públicos, o normal é que é a mesma coisa, haja uma lupa, faça que a gente faça, você pega, voltando ao caso da Delta, a Delta tinha aquela atuação no Rio, tinha aqui em Goiás, em Brasília era diferente? Não. Provavelmente não. E aí, nós estamos, Marcelo, o Congresso Nacional está aí para aprovar a figura do lobista. Nos Estados Unidos já é reconhecida, é uma profissão, aquela pessoa que ela visita as empresas, né, justamente para oferecer serviços, mas não é corrupção. O lobista é uma figura reconhecida, respeitada. Aqui no Brasil, o lobista ele atua na clandestinidade, né? E são esses que promovem o caso de corrupção. Estão querendo fazer isso. O lobista, na verdade, seria um profissional de marketing dirigido. Dirigido por quê? Porque ele pega uma causa, um tema próprio e vai lidar com uma categoria própria, certo? É isso. No caso do Congresso Nacional, eles querem credenciar essas pessoas que vão de pastinha, visitando gabinete em gabinete, atrás dos interesses dos seus clientes, regulamentando uma função, mas eu também não sei qual que é a função. Como é o código de ética desse pessoal, né? Não tem. É quem grita mais, é que nem aqueles pregões de bolsa de valores, lobista é mais ou menos isso também, a função é regimentar. Quando a gente vê algumas coisas que acontecem, nós tivemos aqui recentemente uma coisa que para mim é surpreendente, quando você vê um deputado como Sandro Mabel defendendo interesse da indústria de armamento, indústria bélica no Brasil. Pô, não tem lógica. Isso é fruto de quê? Lobby. Exatamente. E o Congresso Nacional ele é todo loteado, né? Inclusive até também tem representantes ali do mundo do tráfico também, né? Que são eleitos justamente para amenizar essas penas e todo mundo sabe que o mundo do tráfico também ele elege, né? Mas ao falar nisso, Marcelo... Agora, isso tudo, o que colabora com essa avacalhação toda, que é a falta de estrutura que nós temos no meio político. Estrutura no sentido de institucional, certo? O cara entra e sai de partido sem dar nenhuma satisfação sobre as suas ideias, seus pensamentos, seus atos, tudo. Para o partido que interessa é a quantidade de votos, quantidade de correligionários, a expressão que ele vai levar. A popularidade e o dinheiro também, né? Exatamente. Fala-se, por exemplo, que um caso aí na reta final de campanha, a dona Andressa, esposa do senhor Cachoeira,
ela procurou algumas siglas aí para se filiar e ninguém queria. Aí ela achou o PSL que quis. Não sei se teve lobby, se não teve, mas ela se filiou. Agora, a dificuldade do PSL é arrumar uma coligação, porque ninguém quer coligar. É ter aquilo que você falou de nenhum partido que é confusão, que é confusão a mais do que já tem, né? Exato. Ninguém quer coligar para ter a pecha, ó, vamos eleger a mulher do Cachoeira. Ninguém quer no meio político, Exato. certo? Acho que, pelo que os partidos normalmente têm, é uma atitude preconceituosa, mas os partidos não querem se envolver com esse tipo de coisa. Até mesmo porque é uma porta de entrada para investigar o que acontece ali, coisas que a gente não fica sabendo, né? Nós vamos para o intervalo comercial, depois do intervalo comercial a gente mostra aqui os números alarmantes, né? Enquanto nós estamos debatendo a questão política, articulações, enquanto o governo federal ele vende aí o Bolsa Família como um avanço, como uma forma de acabar com todos os problemas do Brasil, enquanto existem aí vários projetos, vários programas, a violência ela aumenta e nessa semana agora a Polícia Militar fez uma operação de uma quadrilha procurada em todo o Brasil. Também a nossa equipe ela não foi poupada de ação de marginais. Também. Pegamos a nossa parte nessa estatística. Exatamente. E os números de homicídios, que não param de crescer. São os destaques que a gente vai ter logo depois do intervalo comercial. Um instante só. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, com meu amigo Marcelo Heleno. Marcelo Heleno, a dengue e o crime está democratizado no Brasil, Antes era só a dengue. Ah, sim. Agora o crime também. A gente tem uma matéria aqui que no domingo, a gente sempre fala isso, A televisão ela sempre funciona, porque quando você chega em casa, a hora que for, a primeira coisa que a pessoa faz é ligar a TV. E tem alguém trabalhando. E não estamos imunes também à violência que acomete todo cidadão comum. E no domingo, ao terminar aqui um turno, a nossa equipe de reportagem, quando parou para abastecer o veículo para fazer o trabalho, ela foi abordada por assaltantes que fizeram primeiro lá um limpa no posto e depois aproveitaram a oportunidade também para fazer um vale em alguns... Os colegas? Lembrando que a dona do estabelecimento ela não liberou as imagens e também não permitiu que nós citássemos o nome do posto, porque ela temia represárias, ou seja, ela estava com medo do medo. Vamos ver a matéria e depois a gente comenta. Solta aí. Posto de combustíveis na T63 é assaltado e desta vez funcionários da TV Capital que estavam no local também se tornaram alvo dos bandidos. Aí a gente parou para abastecer o carro, o Bruno saiu para acompanhar o frentista e nesse momento eu estava do lado direito do carro, vi entrando uma moto. E eu ainda comentei, esse pessoal está com uma intenção, eles vão assaltar o posto de gasolina. E nesse momento o Steve já comenta comigo que estava no banco de trás, que estava acontecendo um assalto. E o cara estava exatamente atrás do carro, cujo frentista estava abastecendo, o Bruno do lado, e o cara armado com a pistola bem grande, rendeu o frentista, pediu a carteira, o frentista deu a carteira e
ele já saiu correndo rapidinho em frente, o carro cortou a esquina e se mandou. E logo na sequência desceu uma mobilete que provavelmente estavam com ele, 2 caras, e na sequência saiu mais uma moto. Ou seja, aparentemente parece que era um grupo que estava objetivado para assaltar o posto. E a gente ficou no meio daquela confusão toda. Mesmo não sendo permitido a presença de som automotivo no local, a movimentação fica intensa durante os fins de semana e dias de feriados, devido à aglomeração de jovens antes e após as baladas. Muitos assaltos por aí, principalmente aqui nessa avenida aqui, ó. Essa avenida aqui, depois que fez isso aqui, ó, que tá fazendo esse negócio, só tá dando problema aqui, ó. Tá ficando ruim para todo mundo. Faz medo, né? Hoje a marginalidade tá grande, né? Nós paramos aqui em outro posto de combustíveis. Esse posto aqui também já foi assaltado? Já foi assaltado umas 3 vezes. E todas as vezes que chega aqui, chega de 1, de 2 na moto, e chega, aponta a arma e se entrega tudo, senão você morre. Aí tem que ser do jeito que eles querem e pronto. Muito rápido? Muito rápido, questão de segundo. 10, 15 no máximo. Parece que é tudo menor de idade. Todas as vezes. Foi assaltado umas 3, 4 vezes, parece que todos eles é de menor. E aí, Marcelo? Nós tivemos um caso também no Amendoeiras, nessa segunda-feira, que um bando pegou um poço, mas esse parece que não é essa característica, é aquele do cara que quer fazer a feira mesmo, né? Pega o que tem e tudo mais. Esse no Amendoeiras não. Rendeu o gerente, botou todo mundo no banheiro, tinha o dinheiro do final de semana, rapou 80 mil, ainda pegou os computadores onde estavam gravadas as imagens, levaram os computadores para não deixar rastro. Então tem vários grupos atuando aí e é mais um dado preocupante. Nós estamos num ambiente de insegurança muito grande. Nós estamos num ambiente de medo, porque a insegurança ela já foi superada. É uma questão, a gente viaja, conversa com pessoas de fora, as pessoas estão assustadas de uma maneira geral no Brasil. Agora, aqui em Goiás é o grande gargalo ainda, é o grande desafio do governo do Estado. Essa é a questão que não tem discussão. Questão de segurança pública, se tem problema, é problema do governo do Estado, pelas definições que existem na divisão de tarefas da nossa sociedade. Quem paga essa conta aí, quem vai ter que responder é o governo do Estado. Nós temos Polícia Civil em greve, Polícia Militar em movimento e, como acontece em todo o Brasil, uma ausência de uma discussão maior em torno da segurança. E isso é um desafio para o governo do Estado para dar essa segurança ao cidadão. O que me chamou a atenção nesse final de semana, Marcelo, é que foi feito um ranking sobre as cidades mais violentas. Aí o secretário de Segurança de São Paulo falou, não, Cuiabá, Vargem Grande, o Pará é mais violento do que a São Paulo, comparando números e não habitantes. E o que chama a atenção também foi aquela mágica, não sei se você se lembra, de Antony Garotinho, quando se encontrava um corpo e não tinha o autor, não era considerado como um crime violento de homicídio, era um crime habitual. Aí os números da violência foram lá para baixo. Tem uma questão histórica, o Rio sempre levou a fama, mas historicamente São Paulo sempre teve mais ocorrências, sempre foi uma cidade mais violenta do que o Rio. O Rio ganhou a fama pelo tráfico de drogas concentrado nos morros, pela bandidagem organizada e tudo mais, mas São Paulo nunca ficou a dever do Rio. No caso do Rio, o grande problema é que o governador Sérgio Cabral, ele anunciou uma ofensiva para combater o crime organizado, aquela história das UPPs, da pacificação das favelas, envolveu o governo federal para fazer a urbanização. E com o passar dos anos, esse é mais um projeto que está se revelando como um verdadeiro fiasco, porque o tráfico está voltando, as ocorrências estão voltando e o domínio do crime organizado está voltando justamente naquelas unidades onde o governo vendeu a imagem que estava tudo sob controle. Não está. E esse é um dos pontos que tem pesado na má avaliação do governador do Rio. E a situação também
em São Paulo, você deve se lembrar, até então a gente não havia ouvia vagamente sobre a questão do PCC. Até o determinado momento que o governador do estado, o secretário de segurança, ele tentou transferir alguns presos para presídios de segurança máxima, aí teve aquela onda de ataques a delegacias, a postos policiais, ou seja, de dentro do sistema prisional, orquestraram uma ação que eu acho que nem o próprio governo teria capacidade de fazer uma ação assim tão bem orquestrada, no mesmo momento, várias delegacias, postos, carros da PM, ou seja, criou-se um terror em São Paulo quando surgiu essa notícia que seriam transferidos. Então, assim, essa história de crime organizado, às vezes, convence, né? Não tem, e nós temos aí um evento grandioso para o ano que vem, que é a Copa do Mundo. Já foram reveladas escutas telefônicas, vinda de presídios, planejando bagunça. Até a morte do governador de São Paulo. Exatamente. Então, as forças de segurança não podem brincar com isso. O Brasil já vem empurrando esse problema com a barriga. Um dos temas que eu sinceramente, eu não aguento ouvir falar é o tal de bloqueador de celular em presídio. Para começo de conversa, celular entrar em presídio... É a coisa mais comum que tem. Pois é, mas não tem lógica. Não, eles têm orelhão dentro do presídio para os presos falarem. Não tem lógica você deixar entrar. Entra arma branca, arma de fogo. iPad, iPhone, tablet. Entra de tudo. Então, peraí, o problema, é para a Copa? Não é para a Copa, não. O problema é que isso é coisa de décadas, é erro de décadas do sistema prisional que não consegue conter esse tipo de coisa. Se não deixasse entrar o celular, não haveria necessidade de ficar se investindo em tecnologia para fazer bloqueador de sinal nos presídios. E aí há vários aspectos contam, né? O primeiro, investir em presídio não dá voto. Existem alguns presídios agrícolas que são referência, onde as pessoas não têm contato nenhum. Se você bloquear o sinal do celular, não tem um bairro ali perto que vai reclamar que o sinal não funciona. Aí a Anatel fala que, em função do presídio, ela está sendo prejudicada porque o pessoal está reclamando. E aí vira-se essa situação toda. E o agravante nisso tudo, Marcelo, Você está esquecendo um aspecto também que a OAB não gosta nem de falar nisso, né? Não pode fazer revista em advogado. Exatamente. Ele pode levar o que for na pastinha dele. A pastinha dele é inviolável. Totalmente. E lembrando que em países evoluídos, né, o contato do advogado, ele não existe e quando pessoal, é acompanhado por um guarda a todo momento ali vendo qualquer coisa. Então existe a proteção dos dois lados. Agora, a gente tem aqui imagens, né, o nosso tempo está quase acabando, de uma mega operação que foi realizada nessa semana agora de segunda para domingo, onde a Polícia Militar, juntamente com o GRAER e a Rotan, conseguiu prender um dos bandos mais procurados do Brasil, especializados em assalto a bancos, também caixas eletrônicos, joalherias e fortemente armados. Aí a gente fica pensando, Marcelo, enquanto o pessoal pega as imagens, foram presos fuzis, inclusive aqueles fuzis que foram utilizados de fabricação russa, que eram utilizados na guerra do Talibã, aquela coisa toda. Essas armas, elas, se puder soltar aí, por favor, a imagem rapidamente, né? A gente vai narrando, Marcelo, olha a forma como o pessoal está empunhando o fuzil. Eles tomam ali uma posição de segurança, um se esconde atrás de uma árvore, outro se esconde atrás de um poste, empunhando o fuzil, esse AK-47, fabricação russa, e logo depois tem ali a explosão do caixa eletrônico. E a gente fica vendo, Marcelo, a forma como essas pessoas agem é um treinamento militar. Você vai ver que logo depois da explosão, o que está atrás ali do poste, ele vai assumir a função daquele que está dando proteção, enquanto aquele que está dando proteção, ele vai entrar no banco para recolher recolher o dinheiro. E aí, o exato momento da explosão,
logo depois você vai ver que do lado esquerdo do vídeo, o que está, pode soltar a imagem, né? O que está do lado esquerdo do vídeo, ele vai lá, assume a função do outro e o outro entra no banco, todos com fuzil nas mãos, ou seja, como se fosse uma guerra, um treinamento militar. E são, para você ter uma ideia, o poder de destruição dessas armas, esse fuzil ele é capaz de disparar até 700 tiros por minuto. E isso aconteceu aqui em Goiânia, no interior do estado, e não estamos... Essas quadrilhas aí normalmente escolhem... Aí já é um outro ângulo, né? Eles escolhem cidades menores justamente porque sabem que o policiamento é pequeno, a vigilância é pequena, os bancos não vão deslocar uma vigilância forte, né? Então, a escolha dos caixas hoje em cidades menores é justamente isso, para evitar confronto com a polícia. E a gente tem que ressaltar, pode pular a imagem, né? Nós temos uma imagem feita pelo GRAER, que é o Grupo Aéreo da Polícia Militar, aonde a operação ela foi feita de uma forma, Marcelo, que não houvesse um disparo e que aí são imagens do GRAER, né, do helicóptero, enquanto os policiais faziam o cerco por terra, o helicóptero ele orientava ali os policiais como agir. Então, assim, a operação toda se deu sem que houvesse um disparo. Se puder passar para frente, para ver o armamento que o pessoal da Rotan e também o pessoal do GRAER encontrou no local. Se puder adiantar, né, tem o armamento que foi encontrado com o pessoal no local. Aí, nesse momento, o helicóptero está pousando, Marcelo, aí o que chama atenção, né? Tem o Estatuto dos Armamentos. Será que esse pessoal aí, olha lá, escopetas, fuzil ali, esse AK-47 de fabricação russa, esse que está na mão aí do policial da Rotan, como é que uma arma dessa ela entra aqui no Brasil, hein? Contrabando. Por onde será? E aí o nosso ministro da Justiça, que não consegue combater os black box, será que consegue aí combater esse pessoal? Olha a arma aí. Se ele investigar bem, até o final do ano que vem, ele começa a ter uma noção de onde vem esse aparato todo. Exato. E aí a nossa polícia dando respostas, né? Pena que não há interesse dos parlamentares em endurecer as penas, porque o que a gente está vendo é completamente contrário. A revisão do Código Penal, ela vai amenizar, pautado aí de Portugal. A revisão do Código de Execução também, de cumprimento de pena, vai colocar pessoas em liberdade e mutirões e mais mutirões para tirar pessoas dos presídios e colocar em liberdade. Nós nunca vê o contrário, né? Mutirão para prender, só para soltar. Não tem... Isso é importante a gente colocar. Esse pessoal, essa equipe está de parabéns. Mas existe o outro lado também, de ações que não são feitas, aquela do estádio Serra Dourada, na semana passada, tudo. Inclusive, relato ontem no jogo do Goiás, que foi um jogo concorrido, né? Diz que houve já uma revista mais, ao mesmo tempo, mais severa por parte da policial, mas todo mundo sem estresse, de forma educada, um trabalho que foi elogiado no estádio ontem. Exatamente. Certo? E é isso que a polícia tem que fazer, usar os episódios ruins como lições para melhorar a sua ação no dia seguinte. E não adianta, quem trabalha com coisa pública, em contato direto com a população, não adianta, num passe de mágica, melhorou a imagem, está tudo resolvido. Não, é trabalho cotidiano, e seguido. E com punição mais importante, né? Isso aí, a punição é que ela determina aí. Marcelo, rapidamente... a gente está falando sobre violência aqui, nós temos mais 5 minutinhos. Estatística divulgada, 10 meses, 486 homicídios em Goiás. Preocupa? Preocupa, claro que preocupa. Os dados estatísticos, o secretário mostra que, e isso é comprovado através de números, que há um leve crescimento nos últimos tempos, mas é um número grande. Não era para estar assim, né? E agora, eu também não fico com aquela visão mais pessimista também, mais alarmante, que alguns que, até por posição política, querem puxar. Eu continuo achando totalmente leviana aquela história
da secretária de Direitos Humanos chegar aqui e dizer que existe um grupo de extermínio para acabar com os mendigos de Goiânia, por exemplo. Federalizar crimes, essas coisas. A Força Nacional está aí, inclusive está prendeu já policial lá em Rio Verde, tem que fazer isso mesmo, é assim. Goiás pediu ajuda, é assim que tem que funcionar mesmo, mas a coisa tem que ser feita do jeito que está sendo feito, inclusive, pela Força Nacional. Vai, investiga, apresenta, prende, sem fazer escândalo, cada um fazendo a sua parte. É assim que a coisa deve funcionar. E também com trabalho de inteligência, né? Porque você não combate um crime e uma ação de violência contra ação de violência, né? Não tem como. E outra coisa, a ação, certamente essa prisão, por exemplo, desse bando de caixa eletrônica, a gente sabe que tem grupos na polícia que têm mapeado vários grupos com atuação no Estado. Estão investigando, mapeiam, investigam e buscam o melhor momento para prender. Consegue fazer tudo? Não consegue fazer tudo. Falta estudo que é colocado nos movimentos de reivindicação, às vezes falta pessoal, às vezes falta condição técnica, às vezes falta armamento, às vezes também falta vontade, falta motivação. Mas o trabalho o trabalho de quem lida diretamente com a população, com os assuntos que mexem com a vida da população, é assim mesmo. Esse trabalho é meio ingrato mesmo. Em todos os níveis. Se a coisa fosse uma maravilha, a Polícia Federal não teria feito aquele protesto que fez no Brasil inteiro na semana passada, por exemplo. E parte do princípio que até que se prove o contrário, todos são inocentes. Exato. Então, para que a polícia haja, ela tem que fazer um inquérito muito bem embasado, porque se ela fizer alguma coisa que deixa ali uma brecha, o advogado coloca todos em liberdade, né? Então a polícia ela tem essa missão maior de provar o crime. E para finalizar, Marcelo, divulgado também outra estatística sobre a questão de segurança pública. De 2002 para cá, ou seja, praticamente em 10 anos, aumentou em 240% o número de mulheres presas em presídios no Brasil. Paixão, sedução pelo crime, consumir, o que poderia justificar, ou talvez até a questão da mulher também está, muitas delas assumindo comando de grupos ali? O que mais acontece no aumento da prisão das mulheres é justamente isso. Normalmente é o companheiro, o pai, quem mantém um esquema na família que saiu de circulação, e esse próprio companheiro coloca a mulher para comandar o esquema. Normalmente é isso. A maior parte é isso. A maior parte da prisão é relativa ainda atualmente a tráfico de drogas, e quando o traficante sai de circulação, ele deixa alguém de confiança. No caso, a amada fica para cuidar dos negócios. E acaba indo para a cadeia. E esse negócio de amor com negócio nunca deu certo na história da humanidade. Exatamente. Chegando ao final do programa, né, claro que hoje a gente teve que falar sobre esse assunto, afinal de contas aqui no Jornal Argumento nós tratamos de todos os temas sociais, econômicos, políticos e também de questão de saúde, segurança pública, porque interessa a todo cidadão e a gente também não pode deixar de falar, apesar das pessoas já não quererem mais assistir televisão por causa disso. Então vamos fechar o programa em alto nível, né? Vamos. Essa época do ano é uma época que eu gosto muito, essa mistura de meio chuva, meio sol, né? Dias atrás eu estava colhendo jabuticaba no quintal do meu sogro. A temporada lá agora é de manga, que a gente está começando a colher. E lá em casa a temporada é de caju. Então nós temos uma produção caseira que tem para todos os gostos. Essa época vai só, um ciclo abre, fecha, começa outro. É uma coisa maravilhosa para quem tem um espaçozinho de terra em casa e pode cultivar essas boas coisas. E nesse final de semana, André, se você gostar, está convidado lá em casa. Tem colheita também da pimenta malagueta, tá? Vou. O mais importante na vida, né, é a gente acompanhar esse ciclo da natureza, né? Porque ele não muda. O ser humano ele tem a capacidade de mudar o ciclo da humanidade, mas a natureza ela mantém esse ciclo, né? Primavera, verão, outono, inverno, são coisas típicas, né? O ser humano... E são algumas lições que ficam. A gente conhece o orégano, aquele tempero na pizza e tudo mais, né? Eu aprendi com a dona Raimunda, que trabalha em casa, a planta mesmo, e nós temos hoje no quintal um oréganozinho, que
é divino para temperar, para misturar em salada e tudo mais, é uma coisa fantástica. A folha verdinha, sem ser seca nem nada, é uma delícia. Pois é, poderíamos aprender mais com a natureza, né? Exatamente. Marcelo, obrigado. Daqui a pouco na Aliança 1090 com Rádio Verdade. Exatamente, com muitos assuntos, vamos falar de política, economia, da cidade, muito da cidade, a participação dos nossos ouvintes, vamos falar de futebol também, enfim, uma agenda ampla. Afinal de contas, um bom âncora, né? Ele faz com que 3 horas virem quase que 30 minutos. Obrigado, Marcelo. Até amanhã, gente. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Ok. Estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.